Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade 2 de História, que foi enviado na plataforma Plural no dia 28 de abril. Então vamos lá para a leitura do texto, né? Leia com muita atenção o texto a seguir. Como vivem os indígenas hoje? Como vivem hoje os primeiros habitantes do Brasil? Muito tempo se passou desde que os portugueses aqui chegaram e conheceram esses povos cheios de tradições. Mais de 500 anos depois, qual é o resultado desse encontro de culturas? Por toda a parte. Você que está acostumado a pensar que os indígenas vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão? Ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 740 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habitam regiões de floresta em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado do Amazonas, mas também existem grupos indígenas em outros estados da região norte e da região centro-oeste, além do nordeste e do sudeste. Nessas terras, os indígenas vivem em aldeias, em que geralmente eles mesmos produzem o próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que viviam por aqui há 500 anos. Mas saiba que, nesse tempo, muita coisa mudou. Mistureba. Os indígenas atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas, mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio, e aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. Nas cidades. Agora que você já conhece essa mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os indígenas chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados, conta João Pacheco de Oliveira. Assim, conseguem manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros em que mantêm as suas atividades rituais. Então, essa foi a nossa leitura do texto, né, sobre os indígenas. Então, de acordo com o texto, responda as questões, da mesma forma que a tia sempre fala. Leia com atenção, com concentração, vá para a questão e volte no texto para você conseguir respondê-la, tá bom? Então, vamos lá. Escreva todos os tipos de lugares citados no texto em que os indígenas brasileiros habitam. Então, eu preciso voltar no texto e escrever aqui quais os lugares que os indígenas habitam, que fala no texto. Aqui, no texto, fala que eles habitam na floresta, fala que eles habitam no sertão, fala que eles habitam nas praias e falam que eles habitam nas cidades. Então, essa é a resposta da nossa letra A, certo? Então, vamos para a letra B. Releia a frase grifada no texto. Observa que tem uma frase grifada lá, ó. A maioria dos 740 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habitam regiões de floresta, em terras destinadas pelo governo a eles. Então, aqui pediu para a gente fazer a leitura, né? Reler essa frase e está perguntando: explique a importância dessas terras para as comunidades indígenas. Nós aprendemos também com o nosso conteúdo de história sobre essa importância. Por que que essas terras são importantes para os indígenas? Aqui no texto fala. Aqui, voltando aqui no texto, fala que por toda parte que eles também produzem o seu próprio alimento, então eles precisam dessas terras para quê? Para produzir o seu próprio alimento, né? Então, as terras destinadas às comunidades indígenas garantem que a população tenha um espaço adequado e só dele para viver. Ele produz o seu sustento, ou seja, o seu alimento, né? Ele mantém as tradições, aqui fala, que ó, mistureba. Os indígenas atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura, que eles
frequentam as escolas, né? E eles aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado as suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. Então, aqui também nos fala, a gente pode colocar o quê? Que ele também mantém as suas tradições dos antepassados, né? Por mais que eles vivam em outros lugares, eles continuam mantendo as suas tradições dos seus antepassados. Nós também aprendemos isso no nosso conteúdo de história, né? Então, vamos lá para a letra C? Leia a afirmação. Os indígenas vivem apenas na floresta. Ela está correta? Utilize informações do texto e seus conhecimentos para justificar a sua resposta. Nós lemos isso no texto e vocês aprenderam, né, nas nossas aulas presenciais. Vocês acham que os indígenas vivem só nas florestas? É só na floresta que a gente encontra eles? Aqui no texto fala que a gente encontra ele em vários lugares, não é isso? Então a gente sabe que essa frase não é correta. Apesar de a maioria da população indígena viver em áreas de florestas, há comunidades que vivem no litoral, aqui no texto traz isso, ó. Aqui, por toda parte. Você que está acostumado a pensar que os indígenas vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão? Ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum. Então, além da floresta, eles moram no sertão, na praia, e aqui também fala no texto que a gente vai encontrar alguns índios aonde? Nas cidades. Então, essa seria a nossa resposta, né? Que não é correto dizer que eles só vivem na floresta. Apesar deles viverem em áreas de florestas, há comunidades vivendo no litoral, no sertão e mesmo em cidades, não é isso? Então, todas essas questões estão relacionadas com o texto e com tudo que nós estudamos nas nossas aulas, tá bom? Um abraço bem apertado em cada um de vocês e a tia tá com muita saudade de cada um, tá? Um abraço.